primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia. Esse aqui é um olhar que demorou um pouco para eu conseguir dar, porque eu tinha visto menções, já tinha ouvido falar sobre o Antônio Cícero, poeta brasileiro que morreu voluntariamente ano passado. Ele estava com um caso de Alzheimer avançando e tomou uma decisão de que, como eu dependo da palavra, como a minha vida é a própria palavra, acho mais digno que eu encerre esse momento. Fiz muitas coisas, a partir de agora as minhas condições físicas não vão permitir que eu exerça a vida com a mesma dignidade que eu acho que ela merece e opto por encerrá-la. Pode ter um monte de questões a respeito, um monte de gente que pode discordar em vários níveis. Eu não estou aqui para discutir a questão da opção do Antônio Cícero. Eu estou aqui para discutir a poesia. Uma poesia que, como eu disse, eu já tinha ouvido falar. Ficou difícil de acessá-la porque as edições eram bastante pequenas, elas eram muito restritas, não se encontrava em lugar nenhum e foi passando. Depois de ele ter tomado essa decisão a respeito de encerrar a própria vida, a Companhia das Letras optou por fazer uma edição contemporânea agora de toda a obra dele reunida. E aí eu pude finalmente ter acesso aos poemas porque, vamos combinar, eu tenho desconfianças com muita coisa que está na internet. Além dos problemas de atribuição, já fiz vídeos aqui sobre essas fantasias que circulam desde a época dos mimeógrafos, do Xerox e agora através de sites. Além disso, tem uma questão também da fidedignidade do texto. E sim, é importante que a gente tenha boas edições. A edição das poesias reunidas do Antônio Cícero, que a Companhia das Letras fez no começo desse ano, me permite ter segurança a respeito do que eu estou lendo, do que eu estou entendendo. E é isso que eu acho que a gente pode olhar. Vamos olhar para a poesia. Olha pra 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 poesia. Sim, nesse conjunto da obra do Antônio Cícero, que estava razoavelmente inacessível até agora, eu pesco um poema que, na verdade, foi um dos que primeiro me chamou a atenção ao folhear o livro. Meus olhos caíram sobre esse texto. Tem toda uma relação com o fato que eu mencionei agora há pouco, de ele ter encerrado a própria vida, dele ter optado por deixar de lado a sua existência. Mas é um poema muito anterior. Se essa opção pelo encerramento da vida se deu em 2024, esse poema, que eu quero olhar um pouquinho, saiu num livro, porventura, que é de 2012. E por que chamou a atenção? Justamente porque o título do poema é O Fim da Vida. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte, e não há, depois da vida, mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo e o resto, nada. Antônio Cícero era, de formação, um filósofo. E aqui, o que a gente tem é uma fantástica e concisa reflexão, porque esse é exatamente o cerne da filosofia epicurista. Nas poucas coisas que sobraram do Epicuro, a gente tem uma série de sentenças que estão no manuscrito da Biblioteca do Vaticano, por isso são chamadas sentenças vaticânias, que explicam um pouco
princípios da filosofia moral do Epicuro. E um dos princípios, a segunda das sentenças vaticanas, aqui na tradução do João Quartim, do professor João Quartim, diz o seguinte: a morte nada é para nós. Com efeito, aquilo que está descomposto é insensível, e a insensibilidade é o nada para nós. Praticamente o mesmo conteúdo do poema do Antônio Cícero. Agora, notem a diferença fundamental, e é aí que está a poesia. É a síntese, é o modo de apresentar, são as palavras, é o arranjo das palavras, é o ritmo que se nos coloca. E aqui a gente tem uma diferença enorme. O que no Epicuro é um raciocínio reto que vai ao cerne. Não temos sensação nenhuma depois de estarmos mortos. Então, por isso, a morte não significa nada para nós. O Antônio Cícero coloca nessa outra formulação: e não há, depois da morte, mais nada. Nessa pontuação que o poema constrói, colocando esses versos centrais como versos de 2 sílabas. A sorte é a morte, mais nada, sagrada. O ritmo construído sintetiza e amarra o conceito que vinha sendo trabalhado anteriormente. E não há, depois da morte, mais nada. Fecha esse raciocínio. Agora, o raciocínio se desdobra nesse poema em algumas outras coisas, e principalmente nesse ponto fantástico que é o que o Epicuro não menciona, mas que o Antônio Cícero menciona, que é o fato de ter limite faz da vida algo sagrado. Por que é sagrado? Porque é exatamente aquilo que tem. Por quê? Como coloca o último verso, ela é tudo e o resto nada. Põe o ser humano, o sujeito vivente, o sujeito ciente, consciente, ciente junto, o que está vivenciando aquilo que ele sente, está junto do que ele sente. O sujeito consciente é o limite da própria existência, da sua existência, da existência da vida, porque é a única vida que a gente conhece de verdade. As outras vidas a gente testemunha, a gente não conhece, a gente não está vivendo a vida dos outros, a gente vive a nossa. Porque a gente vive a nossa e ela tem um limite, ela se torna justamente sagrada. Sagrada é uma ideia que transcende agora o conteúdo aparentemente muito materialista do poema. Numa construção simples, reta, que vai até o final, o texto do Antônio Cícero parece estar limitando, quando ele na verdade está expandindo. Parece estar tirando as esperanças, quando na verdade ele está concentrando a esperança. Se o único fim da vida é a morte, e aqui há uma sutileza interessante, o único fim da vida, e fim pode estar significando tanto finalidade, quanto termo, quanto encerramento. Existe um encerramento, mas existe uma finalidade. E qual é a finalidade? Qual é o encerramento? É a própria morte. Porque a morte é aquilo que vai dar significado para a vida. Se fora da vida não tem nada, porque a morte corta a sensibilidade, corta a consciência, então ela encerra dentro da própria vida tudo o que a vida tem a oferecer. Se fora da vida há nada,
está subentendido aqui, não está colocado, mas está sugerido que se fora da vida há nada, a vida é tudo. E aí a gente tem um poema, na verdade, otimista. O fim da vida é exatamente o começo da vida. O fim da vida é o que dá sentido para a vida. A mortalidade e a consciência da mortalidade é o que dá significado para a consciência atual, para a consciência do ser vivo. O ser que sabe que é para a morte, tem algumas filosofias do século XX que chamam a atenção de o ser humano ser um ser para a morte, é isso justamente o que dá significado para a vida. Porque é nesse período restrito e fechado que a gente tem que desdobrar todas as possibilidades da vida. Porque esse período é o tudo, o resto é nada. Como diz em outro texto famoso, agora o Shakespeare, através da voz do Hamlet, fora da vida é silêncio. Tudo é silêncio. Fora da vida, diz o Antônio Cícero, é o nada. Filosofia existencialista do Jean-Paul Sartre. O ser e o nada. O que dá significado ao ser é justamente o encontro com o nada. Epicuro, no século III a.C., já está pincelando essas ideias. Não sabemos tudo porque não recebemos toda a filosofia do Epicuro. Por ser um poeta materialista, e aqui sim a gente tem um poema bem materialista, ele foi execrado pela tradição católica e muitos dos seus textos foram completamente suprimidos. Ele escreveu quase 300 livros, dos quais não sobrou rigorosamente nenhum. O mais que a gente conhece da filosofia do Epicuro vem através de um poema romano escrito por um seguidor da filosofia epicurista, que é o Lucrécio. Fora isso, uma série de textos mais ou menos curtos, fragmentários, que estão em várias fontes, e uma grande reflexão sobre os limites, mas mais do que os limites, sobre as possibilidades. Porque se a gente reconhece os limites, a gente reconhece também as possibilidades dentro desses limites. O que é, no fundo, uma enorme alegoria da própria poesia. Porque é dentro dos limites da poesia que a gente pode ler e entender. Não tem nada fora do texto. O texto é o texto e ele tem que se bastar. Se a gente ficar buscando coisas fora do texto, a gente não vai conseguir dar o pleno significado daquilo que está ali. Mas essa é a grandiosidade do texto. Porque dentro dos limites concisos, ele permite todos os desdobramentos possíveis. Ele permite todas as leituras, ele permite toda a sensibilidade de quem tem consciência, quem está ciente junto. É na consciência do texto que a gente tem condições de ultrapassá-lo. É na consciência do texto que a gente tem condições de fazer o texto dar o seu verdadeiro significado. E é isso que eu tento fazer todas as vezes aqui, dentro das medidas do possível, dentro dos limites da poesia, dentro dos limites da própria vida.